Mas há muitas pessoas que vivem de imaginação. Imaginação é presunção, é presumir. E presumir é andar sem ter nenhuma autoridade, sem ter nenhuma confirmação. Então vamos aqui. Eu gostaria de lembrar da expressão da mensagem A Sempre Presente Água da Rocha, que a igreja não precisa de poder. A igreja não está precisando de orar para que Deus lhe mande poder. A igreja precisa de que Deus abra o registro da fé. Nós precisamos pedir que Deus abra o registro da fé, ou aumente a nossa fé, ou nos dê uma fé perfeita, para que possamos mover o poder que já está sobre nós. Veja, Jesus deu poder e autoridade para os discípulos expulsar demônios. Foi verdade? O que é que nós estudamos aqui na quinta-feira à noite? A transfiguração. Quando eles desceram do monte, lá estava um pai vindo a Jesus dizendo: tenha misericórdia do meu filho que está endemoniado. Ele é jogado no fogo, é jogado na água, e o diabo tem feito isto com ele, e eu trouxe este menino aos teus discípulos e eles não puderam expulsar esse demônio. E Jesus expulsou aquele demônio. Leia São Mateus 17. Mais tarde vieram falar com Jesus seus discípulos em particular: Senhor, por que não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus olhou categoricamente para ele e disse: porque vocês não tinham poder. Não, ele disse: por causa da vossa incredulidade. Por causa da vossa incredulidade. Vou falar uma coisa para vocês que é um segredo. Muitas pessoas pensam até que pode ser que o pastor não queira fazer aquilo. Quando você vai orar por uma pessoa, toda doença é do diabo. Deus não adoece seu povo. Mas quando você vai orar por uma pessoa e aquela pessoa vai lá e você ora por ela, e no próximo culto você vê aquela mesma pessoa ali, você sabe que aquela pessoa não crê. Eu vou tomar uma frase do irmão Branham na mensagem A Fé Perfeita. Ele disse: se você realmente tivesse fé perfeita e cresce, você nem viria na fila de oração, porque você tomaria a palavra de Deus e diria: está acabado, Satanás, está resolvido, já acabou, isso não tem mais o que conversar. Mas quando você vem e volta, e vem o diabo, sabe que você não tem, simplesmente ele já sabe que você não tem, e aí então vira uma rotina e você vai colocar as mãos, impor as mãos, quando a pessoa não tem. E nós vamos chegar a um lugar aqui porque as pessoas não têm. Jesus chamou os discípulos e disse, os discípulos chamaram Jesus e disse: por quê? Ele disse: por causa da vossa incredulidade. Por causa da vossa incredulidade. Por quê? Prestem bem, guardem isso. O que é incredulidade? Incredulidade é pecado. Pecado é errar o alvo. Sabe o que é pecado? Se você pegar as raízes da palavra pecado, é isso, é errar o alvo. Você tem um ponto ali que você não pode errar. Você não pode errar, você tem que dar o tiro para acertar no alvo. E você não pode errar com a palavra. A palavra de Deus é a verdade e acabou. E quando você toma a palavra de Deus e crê e se move sobre ela, não é questão do diabo querer ou não querer, ele tem que se dar seu jeito e sair fora.
Mas quando nós temos apenas uma imaginação, o irmão Branham disse, o diabo tem direito de ficar ali. Você pode orar por uma pessoa, ela tem pecados escondidos na vida dela, o diabo não vai sair. Ele vai ficar lá. Ele tem direito, ele disse, a casa é minha, está suja, ele gosta de sujeira. Você tem raiz de amargura no seu coração? Pode orar, aquilo vai permanecer lá. Ele simplesmente não se moverá porque você o convidou para ficar. E eu vou mandar ele sair, mas você diz, sai não, fica aqui. Aquela atitude mantém Satanás ali. Então, eu quero lembrar a você, Jesus viveu em um nível de fé perfeita. Se eu perguntar, você tem fé? Você vai dizer, tenho. É perfeita? Porque se não for, não vale nada. Deus não faz nada imperfeito. Se não for perfeita, não tem sentido. O que todos nós precisamos é exatamente isso. E para se ter fé perfeita, nós precisamos aprender a perdoar. E quando se fala em perdão, não deixa o diabo desviar a sua atenção, não. Quando se fala em perdão, você tem um ponto-chave. Os discípulos vieram a Cristo e perguntaram, quantas vezes nós devemos perdoar? 7. Jesus disse, não digo 7, mas 70 vezes 7. Quantas? 70 vezes 7 são quantas? 490. 490. É assim que nós fazemos? Hã? Mas se eu perguntar, quantos tem fé aqui? Quantos teriam coragem de levantar a mão? Mas você não faz assim, como é que você tem fé? Precisa você esperar um irmão ofender você 490 vezes para você guardar a raiz de amargura no coração, ou da primeira vez você já guarda? Precisa da sua mulher, hein? Fazer qualquer coisa que você não gosta para você ficar chateado e guardar aquilo lá dentro do coração? E do marido, para a primeira oportunidade que tiver, você jogar na cara dele, está pensando que eu esqueci do que você já falou para mim, já fez comigo? De vez em quando eu ouço que há buchichos aqui entre irmãos. Irmãos com ressentimento, com coisinha contra outro irmão. Precisou de 490 vezes? Agora, vamos voltar um pouquinho aqui. Quantos de nós temos orações que já fizemos e nunca foram respondidas? Tem alguém que tem coragem de levantar a mão aí? Pouca gente teve coragem de levantar a mão aqui. Escuta aqui. O problema está em Deus ou em você? Por que não podemos alcançar, não podemos expulsar? Por causa da vossa incredulidade. Mas qual é a minha incredulidade? A sua incredulidade eu vou mostrá-la agora mesmo. Aliás, eu não, se tem alguém que crê em Jesus aqui.